Esse é o canal sobre arte e desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre o autorretrato de Vincent van Gogh. Mas antes, é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. Se você se interessa pelos limites entre o autorretrato e a obra de arte, esse vídeo é para você. Vincent van Gogh nasceu em Zundert, uma pequena aldeia holandesa, em 1953. Van Gogh é considerado um dos artistas mais importantes da história da arte ocidental no século XIX. Van Gogh possuía relações familiares complicadas e foi assolado pela depressão profunda, sofrendo inúmeras crises nervosas e passou longos períodos em total solidão. Devido às várias crises existenciais, Vincent van Gogh decidiu ingressar no Seminário Teológico da Universidade de Amsterdã, de onde seguiu para a Escola Evangélica de Bruxelas, onde se tornou um pregador missionário em Minas de Carvão. O contato de Van Gogh com a miséria dos trabalhadores provocou em Vincent van Gogh grande crise espiritual e, aos poucos, Van Gogh foi perdendo sua fé na religiosidade tradicional. Desacreditado e sofrendo da terrível doença depressiva psíquica que assolou sua vida até seus últimos dias, Van Gogh se mudou para Bruxelas, na Bélgica, onde iniciou seus estudos em arte e se dedicou principalmente à pintura, ao desenho e à literatura. Com a morte de seu pai, que deprimiu o artista ainda mais, Van Gogh pintou uma série de quadros em tons sombrios e que revelavam a natureza triste do seu momento de vida. Seu quadro mais famoso desta época, e também o mais antigo quadro de Van Gogh, é denominado O Comedor de Batatas, onde retrata a vida simples e dura dos camponeses europeus e dos agricultores rurais. Após a morte de seu pai, Van Gogh se interessou ainda mais pela prática social artística e viajou para Bruxelas a fim de se aprofundar em anatomia e perspectiva, e passava seus dias em total imersão. Neste período, Van Gogh era inspirado pela natureza e pelo mar, bem como suas ondas e movimentos. As ondas do mar foram a fonte de inspiração para suas pinturas futuras. Van Gogh era inspirado pela natureza e o oceano era sua fonte de afetos. Inicialmente, o pintor holandês se inclinou a pintar marinheiros e pescadores, mas em pouco tempo a imagem da forma foi cedendo lugar à emoção que o movimento das águas traziam para suas pinceladas. O movimento invadia, assim, a subjetividade de Vincent van Gogh, bem como o aproximou dos pintores impressionistas, que além das imagens traziam sensação, movimento e a materialidade de tinta às suas pinturas. Van Gogh participou de muitos grupos de artistas. A arte trazia sentido à sua vida. Dentre os inúmeros artistas que conviveram ao lado do holandês estavam Monet, Renoir e Paul Gauguin. Existem muitos simbolismos, subjetividades e emoções particulares que se escondem por detrás das pinceladas de Van Gogh. A pintura, a cadeira de Gauguin, é tida muitas vezes como uma referência à amizade dos dois artistas. O quadro teria sido pintado depois que Gauguin se mudou da residência onde moravam juntos, o que teria deixado o holandês extremamente deprimido, pois Van Gogh teria o sonho de trabalhar ao lado de Gauguin. Porém, alguns especialistas em história da arte dizem que por conta das diferenças no modo de pintar, Van Gogh e Gauguin tinham brigas frequentes, nada amigáveis,
e a cadeira, retratada de forma simplória, mostrava que Van Gogh se sentia inferiorizado diante de Gauguin. Na pintura O Quarto em Arles, o pintor retrata sua solidão. Sua presença está paradoxalmente na ausência de sua figura. Na pintura O Campo de Trigo com o Ceifador e o Sol, realizada pelo pintor em seus primeiros dias internados num hospital psiquiátrico, Van Gogh retratava uma cena em que ele via da janela de seu quarto. Para Van Gogh, o ceifador simbolizava a morte e a colheita trazia a vida e a energia. Em 1890, Van Gogh pinta o quadro Trigo com Corvos. Para o pintor, o simbolismo do corvo era associado com a morte e com a escuridão. Já o quadro Raízes das Árvores traz a relação das raízes com a depressão profunda que atingia o pintor. Porém, Van Gogh não pintou somente a depressão. Van Gogh pintou uma série sobre os girassóis. O girassol sempre esteve ligado à simbologia, representando a fecundidade, a vida e o sol. O girassol acompanha o astro-rei na sua trajetória de vida. Ao pintar sua série Os Girassóis, Van Gogh buscava decorar seu ateliê para receber o pintor Paul Gauguin. E assim, a influência dos artistas impressionistas, bem como a crescente admiração pela arte oriental, levou Vincent van Gogh a desenvolver um estilo próprio de movimentar os pincéis e criar uma estética que misturava intensamente cores e ritmos por meio de pinceladas impulsivas, fortes e que eram bem separadas e definidas uma a uma em seus detalhes. Apesar da prática da pintura de Van Gogh ter surgido tardiamente, quando o holandês já possuía seus 27 anos de idade, Van Gogh chegou a pintar mais de 700 obras e, até os dias de hoje, é considerado uma referência histórica de estética da arte. Suas obras incluem paisagens, natureza morta, retratos e autorretratos, caracterizados por cores dramáticas e vibrantes. Apesar de Vincent van Gogh ter se aproximado de muitos artistas impressionistas, ele também foi muito influenciado pelo expressionismo, onde retratava a miséria, a loucura, o pessimismo e a solidão, em cores também dramáticas e escuras. Sua obra Noite Estrelada é uma das mais conhecidas. Porém, foram os autorretratos de Van Gogh que trouxeram os registros mais íntimos e subjetivos do artista. A quantidade exuberante de 35 autorretratos em sua obra de vida, criados entre os anos de 1886 e 1889, tornaram Vincent van Gogh, sem dúvida, num dos artistas que mais se autorretrataram. Para Van Gogh, pintar a si mesmo não era só um estilo de arte, porém, o autorretrato era uma possibilidade material de se reconhecer, de se defrontar com o inconsciente, com as sensações íntimas, internas e desconhecidas, e além de desenvolver o movimento das pinceladas e das técnicas artísticas, Vincent se projetava de forma introspectiva. Van Gogh se submetia a processos criativos onde se deixava ficar por horas diante de um espelho, observando suas feições criticamente. Em seus autorretratos, o pintor traz a vivacidade do efeito visual, da sensação, do devaneio, da loucura poética. Ele causa em quem aprecia seus trabalhos um desajuste e, inclusive, reflete seu próprio pânico. A mistura óptica das pinceladas das obras de Van Gogh expressam uma constante sensação de desequilíbrio, agitação e profundo desajuste emocional. O desajuste emocional de Van Gogh trouxe profundas consequências para a vida do artista. Em dezembro de 1888, o pintor teve parte de sua orelha esquerda decepada num fato trágico. Fato este que causa muitas dúvidas até os dias de hoje. Um dos principais motivos deste acidente
teria sido um desentendimento com o pintor Paul Gauguin, com quem Van Gogh dividia sua residência. Acredita-se de forma abrangente que durante uma caminhada, Van Gogh teria atacado num surto psicótico o pintor Paul Gauguin com uma navalha. Profundamente arrependido, Van Gogh teria assim se mutilado. Van Gogh se retratou ainda com ataduras ao redor da cabeça ao sair do hospital. Um dos símbolos presentes neste autorretrato é o Monte Fuji, a montanha mais alta do Japão e que traz em sua simbologia o vulcão e sua vontade de explodir e de entrar em erupção. Nesse autorretrato se percebe a pele lisa, sem barba, a magreza excessiva que indica saúde frágil, além de um olhar que remete a seu estado psíquico depressivo. Já em sua pintura, o autorretrato do artista sem barba, realizada no manicômio de Saint-Rémy, onde esteve internado após muitas sequências de intensas crises de depressão profunda e sérios problemas mentais, Van Gogh se retratou em seu total isolamento. O artista se dedicava exaustivamente aos seus autorretratos como única manifestação de sua expressividade de vida. Seu autorretrato de 1889 denota sua preocupação relacionada com o movimento e a expressividade de cada pincelada que realizava, apresentando curvas contínuas e ondulantes a cada traço impresso em sua tela. Nos autorretratos de Vincent van Gogh, a cor tem vida própria e o conteúdo supera toda a precisão da forma. Assim, as coleções únicas expressam o interior subjetivo da mente do pintor. No autorretrato de 1889, seu quadro apresenta um fundo totalmente coberto por pinceladas em movimento espiralizado, em tons fortes, intensos, de azul e verde, e com a figura do pintor, principalmente sua roupa, se fundindo com o fundo da pintura. Embora o azul e o verde apareçam com bastante frequência nas obras de Van Gogh, essas cores não foram escolhidas por acaso. O propósito da escolha é que a soma dos tons do fundo, unido com as curvas na parede, trazem o devaneio, reproduzem um mundo que se move dentro e fora, resultando numa imagem tensa e que reflete a própria confusão mental de Vincent van Gogh. Seu rosto destaca-se pela barba ruiva e pelos traços tensos e pelo olhar fixo que sugerem a introspecção, um olhar para dentro, como se o artista estivesse tão concentrado em seus próprios pensamentos que ele não dava atenção mesmo a quem estava pintando, a quem estava eternizando sua imagem e sensação. Além de refletir sua vida psíquica, além de atuar de maneira a alcançar técnicas de pinturas únicas e o exame contínuo e sistemático do próprio corpo, refletindo seus impulsos e emoções nos movimentos de seus traços, Van Gogh se autorretratava como alguém que testa seus próprios limites e que indaga sobre o enigma da própria existência, sobre suas inseguranças, sobre as dificuldades impostas por suas condições psicológicas deterioradas. Van Gogh tinha 27 anos quando pintou sua primeira peça e, inicialmente, utilizava camponeses e trabalhadores braçais como modelo. Mais tarde, somente, veio a pintar flores, paisagens e autorretratos, pois era muito pobre para pagar os modelos. Durante toda a vida, Vincent van Gogh vendeu apenas um quadro denominado A Vinha Vermelha em 1888. Um dos pintores mais importantes do século XIX, Van Gogh morreu praticamente no anonimato no dia 29 de julho de 1890, aos 37 anos, após cometer suicídio num campo. Os autorretratos de Vincent van Gogh refletem as sutilezas entre a figura, a forma, o fundo e o conteúdo dos trabalhos de um artista e traduziam o inconsciente simbólico de um ser humano que atravessou a vida atormentado psiquicamente devido à sua terrível doença.
E esse foi o nosso resumo animado da semana. Se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve!